Bem-vindos mais uma vez à nossa conversa aqui no Instagram. Hoje veio uma pergunta de um seguidor da seguinte maneira: Jesus, após morto na cruz, ele retornou aos discípulos com o mesmo corpo? Ele voltou como se fosse na vida presente aqui na terra? Vamos tentar responder, né? Então Jesus morreu, isso ficou claro. Ele foi açoitado, ele recebeu uma lança no abdômen, né? Ele morreu, né? Isso ficou definitivamente confirmado. Segundo os entendimentos de algumas religiões cristãs, após a crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus seguidores durante um período de 40 dias antes de ascender, de subir aos céus. Isso está escrito, né? Está escrito isso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11. O texto é assim: a estes, abre aspas, né? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Quem escreveu o Atos dos Apóstolos? É um livro do Novo Testamento escrito por Lucas, que também foi um evangelista. Nós conhecemos o Evangelho de São Lucas, ou Evangelho de Lucas, né? Ou Lucano, né? Então, após 40 dias, Jesus subiu aos céus. Quando se fala céus, naquela época não se falava, como a gente fala hoje, de espiritualidade, etc. Falava que céu é um plano superior, um plano onde espíritos bons vivem, onde anjos vivem, né? Então, ele subiu aos céus após 40 dias, né? E ele ficou 40 dias, após esses 40 dias, que ele ficou em contato com os seus seguidores. Ele se apareceu primeiro por Madalena, ou Maria de Madalena, Magdala de Magdala, né? De acordo com os relatos bíblicos, né, e no entendimento dos intérpretes da Bíblia até então, né, Jesus ressuscitado, ele tinha um corpo físico, mas também possuía qualidades sobrenaturais. Estranho, né, isso, né? Eu nunca entendi isso muito bem. Mas, segundo a crença e o entendimento, ele podia aparecer e desaparecer, passar por portas trancadas, por paredes e ser reconhecido pelos seus seguidores. Esse era o entendimento da aparição do Cristo, que ficou 40 dias reunido com os seus discípulos, né? Entretanto, é bom explicar o seguinte: quando o corpo, né? Quando eu falo corpo, estou falando do corpo espiritual, perdão, do corpo material, não estou falando do corpo espiritual, do espírito, da alma, não. Estou falando do corpo material de Jesus. E de qualquer um de nós, né? Os tecidos inerentes ao corpo, músculo, ossos, sangue, cabelo, tudo que está no corpo se decompõe, né? Os tecidos são compostos de células que tem um núcleo, tem um citoplasma, tem uma parede celular. Então essas células, elas se rompem e esses seus componentes, o núcleo, os cromossomas, os centríolos, o mitocôndrio, isso dissociam, isso acaba, né? Isso some, isso entra no processo de putrefação, né? Apodrece, isso é normal, isso acontece com qualquer tecido vegetal, qualquer tecido animal, isso é comum, né? Jesus estava num corpo humano aqui, é um corpo animal, obviamente. No entanto, é importante ressaltar que a compreensão exata de como Jesus ressuscitou
e qual era a natureza do seu corpo ressuscitado, é um tema teológico, claro que é, e espiritualmente muito complexo. É uma complexidade enorme. Diferentes tradições cristãs têm também diferentes interpretações sobre esse assunto. Alguns até acreditam que Jesus tinha um corpo físico glorificado. Outros enfatizavam a natureza espiritual de sua ressurreição, né? Existem discussões dizendo que, na verdade, não tinha corpo material, era só um corpo espiritual, né? E isso alguns defendem, algumas correntes cristãs defendem, só que isso não tem sustentação histórica e sustentação científica, não tem, né? Porque tinha um corpo material. Tanto é que esse corpo foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. José de Arimateia levou esse corpo para lá. José de Arimateia e Nicodemos. Esses dois eram juízes, eram fariseus, né? Defensores de Moisés, mas gostavam de Jesus, acreditavam nas ideias de Jesus. Então, removeu-se o corpo, colocou ali no sepulcro e depois esse corpo sumiu. Os guardas ficaram ali, dormiram, beberam, né? Hoje nós sabemos, e as pesquisas mostram, que esse corpo foi retirado, foi roubado, né? E José de Arimateia provavelmente fez isso, né? Por isso que não existe corpo, não viu corpo. Como viram Jesus ali junto com os discípulos, acharam que era o mesmo corpo material. Entretanto, é impossível um corpo. Eu até falo assim, Jesus provavelmente pesaria aí mais ou menos 80 quilos, ou menos de 80 quilos, em torno de 60, 80 quilos, né? Ou mais um pouquinho, não sei. Como que esse corpo vai subir contra a gravidade? Jesus absolutamente não quis violar as leis da natureza. Ele fez as leis, ele fez muita coisa, muita proeza aqui na terra, mas ele respeitou as leis da natureza. E provavelmente, com certeza, Jesus não ia um corpo pesado subir ao céu, até porque viver lá no céu um corpo material junto com outros espíritos, com os anjos, por exemplo, espíritos evoluídos, seria difícil, seria impossível, seria contra a norma natural da vida, né? Jesus nunca quis fazer isso, né? Então, essa ideia de que o corpo material subiu aos céus, isso realmente não é fácil a gente compreender e aceitar isso. Na verdade, o que ocorreu foi um fenômeno chamado de materialização. E isso, depois de muito tempo, o Espiritismo veio falar sobre esse ectoplasma, né? Esse ectoplasma que faz a materialização. Jesus foi materializado, ele já era espírito desencarnado. E o ectoplasma explica isso. O ectoplasma é um fenômeno, né? É um material, é uma substância. Ele foi popularizado no século XIX, no início do século XX, né? Por um pesquisador francês chamado Charles Richet. Esse Charles Richet, ele era um cientista médico, conhecido por muitas contribuições na fisiologia, na medicina. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina em 1913. Então foi a primeira pessoa, o primeiro cientista que colocou o nome, a palavra de ectoplasma foi ele. Em seu livro, um livro de Richet, o Tratado de Metapsíquica, publicado em 1905, ele introduziu o termo ectoplasma para descrever uma suposta substância que era emitida por médiuns durante sessões mediúnicas. Então, embora Richet tenha feito pesquisas e experimentos no campo do espiritualismo, é importante notar que a sua abordagem foi criticada, contestada, e muitos cientistas da época e de hoje não aceitam. Por quê? Porque o ectoplasma não é matéria como a nossa, então não tem como ser provado, ser mostrado. A ciência exige que os experimentos sejam repetidos e que tenha prova. As hipóteses precisam ser provadas. Provar de como? Provar materialmente. Isso é claro no sistema científico. Nós vamos conversar isso mais futuramente. Aguarde!